nós vamos estar ministrando a poderosa palavra de Deus e também orando, clamando, sabendo que Deus está ouvindo ao meu e ao seu clamor. Gostaria de deixar uma palavra ao coração dos irmãos que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, do versículo de número 6 e 7, o qual a palavra de Deus nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma. Em outras traduções está escrito: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, meus irmãos, por esta palavra. Meus irmãos, nós sabemos que a inquietude da alma e a ansiedade tem sido o mal desse século. Nós sabemos que nós estamos em um mundo ao qual muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. A inquietação da vida, os problemas, as dificuldades, os anseios com o dia de amanhã, as preocupações, ela tem assolado a muitas vidas. E hoje nós vivemos uma pandemia de ansiedade, onde muitas pessoas se encontram perturbadas nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas emoções, naquilo a qual aflige a alma de muitas pessoas nos nossos dias. Mas a palavra de Deus diz: não estejais inquietos por coisa alguma, mas antes que as vossas orações, que as vossas petições, elas sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graça. O que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está nos ensinando que, em meio às turbulências da vida, em meio às dificuldades e aos desafios da vida, nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, mas devemos apresentar as nossas causas e fazer as nossas causas conhecidas diante de Deus. Porque Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E Paulo, em Efésios 3,14, ele diz: por essa causa eu me ponho de joelhos. Ou seja, por esta causa eu me apresento diante de Deus. Porque, meu querido irmão e minha querida irmã, quando em meio à luta, em meio à provação, em meio à má notícia, em meio à adversidade, nós vamos ao Senhor em oração, nós estamos reconhecendo que em nós não há força, que em nós não há capacidade, que em nós não há força suficiente, mas sabemos que Deus é poderoso para mudar quadros,
e situações, porque a oração, ela tem poder. Neste momento, eu quero pontuar algumas situações acerca da oração. Por que devemos orar? Por que devemos clamar? Por que devemos apresentar as nossas causas e se derramar diante da presença de Deus? Meus irmãos, a oração, ela tem poder de mover as mãos de Deus e mudar sentenças. A oração tem poder para mudar sentenças. Quando nós vamos no livro de Isaías, no seu capítulo 38, a palavra de Deus diz que o rei Ezequias, ele estava acometido por uma enfermidade, ao qual um certo dia o profeta Isaías vai até o rei Ezequias e diz: ó rei Ezequias, coloca a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E a palavra de Deus diz que depois do rei Ezequias ouvir aquela mensagem vinda de Deus por intermédio do profeta, Isaías foi embora e Ezequias virou seu rosto para a parede e levantou um grande clamor ao Senhor, dizendo: Senhor, lembra-te que eu fui fiel. Senhor, lembra-te que eu procurei andar nos teus caminhos. Lembra-te e tem misericórdia de mim, ó Deus. E a palavra de Deus diz que Ezequias levantou um grande clamor e chorou muitíssimo. E a palavra de Deus diz que a oração sincera do rei Ezequias mudou a sua situação. Porque o texto continua dizendo que quando Isaías estava saindo do pátio, a mensagem profética veio a ele dizendo: volta, Isaías. E ele voltou e ele disse ao rei: ouve, ó rei Ezequias, assim te diz o Senhor: eu acrescentarei 15 anos de vida a ti, e eu te livrarei do rei da Síria. Louvado seja Deus. Através de uma oração sincera, Deus mudou o quadro do rei Ezequias, porque ele não aceitou a sua situação, mas ele foi buscar solução diante daquele que tem todo o poder e toda a autoridade. A oração também, meu irmão, tem poder para mudar circunstâncias, porque a palavra de Deus diz que Pedro, diante da grande perseguição contra a igreja no livro de Atos, capítulo 12, Pedro foi preso. E Pedro estava preso e guardado por soldados romanos, acorrentado. E a palavra do Senhor nos diz que quando Pedro estava naquela situação, a igreja intercedia, a igreja orava, a igreja apresentava a vida de Pedro diante do altar. E na madrugada, quando Pedro estava dormindo, o anjo entrou naquela cela e as correntes caíram e as portas se abriram e Pedro foi conduzido pelo anjo para fora daquela prisão por causa da oração da igreja. Meu irmão, quando você ora, as correntes caem da sua vida. Quando você ora, as portas se abrem. E quando você ora, Deus te conduz por caminhos novos, porque a oração, ela tem poder. A oração também, ela fortalece o homem interior, ou seja, ela fortalece o nosso espírito. Quando oramos, o Senhor nos fortalece para que nós possamos enfrentar as nossas guerras, as nossas batalhas e as nossas lutas. Porque Paulo diz que a nossa
luta não é contra carne e não é contra sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores nas regiões celestiais. Quando você ora, o Senhor fortalece o seu espírito para as batalhas. E se você se dispor a buscar ao Senhor, porque a oração fala de relacionamento, e Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar com você através da oração. E se você tiver fome de Deus no dia de hoje e buscar ao Senhor, saiba que Ele pode abrir portas e mudar a situação da sua vida, no poderoso nome de Jesus Cristo. Neste momento, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, sabendo que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação, no nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, no poderoso nome de Jesus Cristo, Pai, neste momento nós entramos na Tua santa e na Tua poderosa presença de oração. Pai, nós sabemos que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Pai, nós oramos a Ti no dia de hoje, clamando para que a graça do Senhor nos alcance. Pai, precisamos da Tua misericórdia, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar direção, mostra-nos o Teu caminho, ó Pai. Mostra a direção que devemos tomar, mostra-nos o caminho que devemos seguir. Pai, fortalece a nossa vida espiritual. E assim como o apóstolo Paulo declara, Pai, em Efésios 3,14, por esta causa eu me ponho de joelho. Por esta causa nós se colocamos de joelho, ó Pai, neste momento, clamando a Ti pela misericórdia, Pai, que toda tristeza, que toda angústia, que tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai, venha a ser repreendido, neutralizado e venha a ser quebrado. Pai, assim como está escrito em Filipenses 4, ó Pai, não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas causas pela oração, pela súplica e pela ação de graças. Pai, nós clamamos neste momento para que o Senhor possa nos tocar com a unção do Teu Espírito. Pai, que toda barreira, que todo impedimento, que todo empecilho, que tudo aquilo, ó Pai, que vem contra as nossas vidas para paralisar a nossa fé, para desanimar, ó Pai, a nossa vida espiritual, nós apresentamos diante de Ti, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos projetos, a vida financeira, familiar, sentimental, emocional, espiritual, ministerial, que as cadeias venham ser quebradas, repreendidas e neutralizadas, ó Pai. Nós precisamos, ó Pai, da misericórdia e da graça do Senhor. Que nós venhamos ser alcançados por Ti, Pai, no dia de hoje. Que o Teu mover sobrenatural venha sobre as nossas vidas, trazendo fortalecimento, ó Pai. Nós oramos a Ti, ó Pai, e apresentamos as nossas causas diante do Teu altar. Pedindo a Ti, ó Pai, visita-nos com poder, visita-nos com a unção, visita-nos com a graça, visita-nos com a Tua misericórdia, visita-nos com o Teu favor, ó Pai, e faz o Teu mover sobrenatural. Pai, que as cadeias, que as amarras, que os empecilhos, que os embaraços, que tudo aquilo que não provém de Ti, ó Pai, venha ser quebrado, venha ser repreendido, venha ser neutralizado das nossas vidas, ó Pai, no nome de Jesus. Visita as casas,
Visita as famílias, visita os projetos, visita os sonhos, visita os objetivos, visita tudo aquilo, ó Pai, que os teus filhos têm colocado diante do teu altar. Pai, vai repreendendo todo laço, todo dardo, toda seta, toda barreira, todo impedimento, todo empecilho, todo embaraço, tudo aquilo, ó Pai, que não provém de ti, Senhor. Que haja salvação sobre as casas, sobre os lares, sobre as famílias, ó Pai. Que o Senhor possa trazer um tempo de restauração, de restituição e de fortalecimento, ó Pai, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada lar. Ó, meu Pai, é no nome poderoso de Jesus Cristo que nós oramos e que nós clamamos no dia de hoje, e que o Senhor possa nos dar discernimento e fortalecimento espiritual a cada dia para suportarmos as batalhas, as lutas, as provações e as dificuldades, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Se você crê, diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.